A gente aqui, assim, a ideia do projeto também, João, como a gente já conversou algumas vezes, é mostrar para os empreendedores que é importante não esquecer o básico, fundamento mesmo, do básico mesmo, e ser paranoico em fazer o básico acontecer bem. Porque, pessoal, eu afirmo, quem se preocupa com isso hoje tem, assim, um desempenho altíssimo. É uma afirmação, eu até acho que pode ser meio ousado o que eu estou falando, mas é uma afirmação. Fazer bem o básico. E aí eu queria dar um exemplo simples, que é o seguinte. Vamos pegar aqui uma empresa ali com um avião voando. Então, aquela diferença de faturamento para receita, para custo, que é uma coisa básica. Uma planilha, você vai arrumar uma planilha, você consegue construir uma planilha dessa em 10 minutos. Mas, gente, acredite, né? Eu tive um exemplo que eu estava numa empresa já... Outro exemplo de uma empresa de médio porte. Aí o CFO fez um relatório com dados financeiros dos últimos 5 anos da empresa. Aí vê ali indicadores mais financeiros, assim, EBITDA, que são coisas de empresas de maior porte, elas trabalham. Que não precisa ter um MEI, não precisa ter isso, minha opinião. Uma empresa de pequeno porte também não. É legal já pensar, mas... né? Só que aí, quando chegou o relatório e botou assim na tela, você via nitidamente que os sócios que estavam na mesa, o presidente e outros diretores, não tinham o entendimento em comum do que representava aquele número. Por quê? Eles estavam confundindo faturamento com receita. E isso, gente, é perigoso demais. Você não entender, isso é o básico. Porque às vezes você tem faturamento, tá bom, você vendeu. Mas pode ter cliente que vai ter inadimplência. Não necessariamente faturamento é o dinheiro que vai entrar. Sim. Então, João, fala um pouquinho assim, se você pudesse dar um recado pro pessoal, a importância de se gastar um tempo para dominar isso. Como é que você vê? Investir um tempo, cara. Não é gastar, isso não é tempo gasto, é tempo investido. Perfeito, ótima correção. É muito comum. Bom, você está dando um exemplo de empresa de médio porte, né? Que isso acontece. Agora você imagina empresas de pequeno porte, né? De microempresas, MEI. Normalmente as pessoas entendem, é muito comum, né? Você ouvir assim, frases, né, de empreendedores. Dezembro é um mês mais pesado, né? Novembro e dezembro, porque eu tenho que pagar 13º. Cara, se você já tem colaboradores, né? 13º você tem que pagar durante os 12 meses do ano. Você não está pagando em 2 parcelas. Tem que pagar em 12. Aliás, você já tem que saber quanto que o seu colaborador ganha globalmente. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura do salário anual, né? Sim, aqui no Brasil sim, a gente tem... As 2 multinacionais que eu trabalhei tinham lá o annual plan, né? O plano anual de remuneração. Quanto que o seu colaborador custa por ano? Contemplando todos os encargos, benefícios, férias, 13º, fraciona em 12 e você está pagando essa conta ao longo do ano todo. Isso faz com que você não tenha a sensação de que dezembro, seja novembro e dezembro ali, meses pesados. Especificamente falando de misturar faturamento com lucro, né? É muito comum que as pessoas enxerguem, né? Principalmente no meu negócio. Muitas vezes eu recebo um montante inteiro do cliente aqui no mês de janeiro e a fatura vai chegar para eu pagar lá em outubro. Você já pensou se você entende que aquele dinheiro ali é todo seu? Não é. Aquilo ali é o faturamento. Você faturou. Agora, quanto daquilo ali é efetivamente receita para o seu negócio? E aí o que a gente vê, muita gente errando, é que as pessoas que acabam projetando seus custos baseados no que você faturou. E não no quanto que você vai deixar efetivamente. Dentro do caixa da empresa. E aí, naturalmente, isso tudo colabora muito para que aquela... que o Sebrae chama de taxa de mortalidade infantil das empresas no Brasil seja gigantesco, né? Gigantesco. As pessoas acabam levando seus negócios à ruína muito por ter. E aí, falando muito para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, para quem está começando agora, é muito tentador, principalmente se você não tem sócio. Quando você tem sócio, muitas vezes você ainda respeita um pouco mais isso, né? Mas quando você não tem sócio, é muito tentador que você fale assim, não, eu vou meter a minha mão no caixa aqui para pagar a mensalidade do colégio do meu filho. Eu vou pegar aqui no caixa para pagar o meu almoço, para pagar o... Cara, a perpetuação desse tipo de hábito vai te levar a uma confusão que em pouco tempo você não vai saber mais quanto você ganha, você não vai saber mais o que é seu dinheiro e o que é dinheiro da empresa. Então, muito cuidado com isso. Eu estou falando que quando você tem sócio, que normalmente um acaba meio que fiscalizando o outro automaticamente, por melhor que seja a relação. Não pode. Ou então porque, bom,
Se o João tirou 100 aqui para fazer tal coisa, o outro tem que tirar 100 para fazer. Sim, também. numa sociedade aí que é Meio a meio, iguais, meio a meio. lógico, exatamente. Tô falando nesse cenário. Agora, é muito ruim quando isso acontece. É muito ruim. E outra coisa, eu vejo muita gente, a não ser, obviamente, de negócios que permitam isso, né? Só que eu vejo muita gente que surfa uma onda boa durante um ano, estabelece que a remuneração do sócio é aquela ali, ponto, e não tá olhando para quanto que a empresa está deixando de receita. Eu tiro X e ponto. E os anos vão passando e às vezes a fase não é mais tão boa e você continua tirando aquele X ali fixo. E é o que a gente fala, 1 mais 1 é igual a 2. Sempre vai ser. Uma hora vai estourar. Uma hora estoura, né? Eu não tô falando que você tem que ficar com aquele X, não. O ideal é que seja até mais. Só que você tá faturando o suficiente para isso, né? Então, assim, nós lá na empresa, assim, a gente nunca teve remuneração fixa, né? A remuneração, ela é condizente com o faturamento do negócio. Aí você pode decidir se você quer tirar mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anual. Aí é acordo entre os sócios ou um acordo seu consigo mesmo. Mas não cometa o equívoco de determinar, baseado num período, o quanto que você vai ganhar e deixar de olhar para o seu faturamento. Porque eu conheço negócios que foram a ruína por conta disso.